Você já parou pra pensar como é maluca a contradição do mercado de trabalho quando o assunto são pessoas com mais de 50 anos? Pensa comigo, ao longo da vida, acumulam incontáveis conhecimentos e experiências, aprendem milhares de conceitos, processos, conhecem pessoas, comportamentos e aplicam tudo isso no trabalho. Se fizerem tudo certinho, se tornam tudo o que as empresas querem. Alguém que sabe das coisas, alguém que sabe resolver os problemas. Mas quando as pessoas envelhecem, parece que toda a sabedoria que antes era tão valorizada passa a ser negativa. De repente, as empresas não querem mais contratá-las. Os colegas mais jovens não fazem questão de incluí-las, ajudá-las e até discriminam quem está na terceira idade. Em tempos de maior longevidade de vida e de trabalho, como podemos repensar o mercado para incluir e acolher bem os mais velhos? Para muitos, envelhecer é ser substituível, descartável. Mas para outros tantos, fazer 50, 60, 70 ou até mais não faz grandes diferenças. Afinal, não há idade para continuar se movimentando. No Trampapo de hoje, vamos falar sobre a vivência e os desafios na carreira dos 50 a mais. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto. Olá, eu sou Ana Paula Xongani e para quem precisa de acessibilidade, é possível conferir as transcrições dos programas em texto ou em libras no nosso site. É www.trampapo.com.br. Eu vou me apresentar e fazer minha autodescrição e as nossas convidadas e o Ricardo também. Eu sou uma mulher preta, cis, de corpo volumoso, cabelos crespos e curtos, olhos escuros. Por conta dessa pandemia, estou gravando aqui no meu pequeno closet e por isso eu visto uma blusinha marrom, quase do tom da minha pele, sem maquiagem e sem acessórios. E você, Ricardo, como é que você tá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Moraes, eu estou responsável pelo marketing da Cato. Passo aqui o par junto com a Xongani para receber os nossos convidados e ter um papo legal. Bom, vou me autodescrever, eu sou um homem branco, agora magro, depois de ter ficado doente, tô magrinho, fazia tempo que eu não tinha esse peso, cabelos pretos curtos, sem barba praticamente, tirei minha barba, antes tinha uma barba branca, agora chega de barba. Tô vestido com uma camiseta branca e sigo com a minha bermuda azul clara de flamingos e o meu chinelo branco. Vou aproveitar aqui e já puxar a Laila para falar com a gente, que é uma das convidadas. Laila, super bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, fala aqui um pouquinho de você e faça a sua autodescrição. Legal, bacana, muito feliz de estar aqui. Gente, eu sou a Laila, eu sou mineira, então vocês vão escutar aí alguns uais nessa conversa. Eu estudo esse mercado da longevidade há mais de 5 anos, sou apaixonada pelo tema, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fazendo minha autodescrição, isso é novo para mim, então vou tentar aqui. Eu sou uma mulher branca, tenho 30 anos, uso óculos, tô com uma camisa laranja, tô na casa do meu ex-esposo, que é meu melhor amigo, então, né, como que a gente tá redefinindo as relações também, né? Então, tô nessa aqui. E o que mais? E é isso, gente. Arrasou, e tem um óculos lindo também. Eu adorei o óculos, eu falar agora, só falou que é um óculos, gente, é um óculos grande, enorme, anos 70, lindo. Obrigada. Amanda, agora a nossa segunda convidada, Amanda Fernandes, da coordenadora de RH da Cash. Amanda, fala um pouquinho de você e faz autodescrição, por favor. Oi, pessoal, obrigada, é uma grande oportunidade para mim estar aqui, fico muito feliz. Como o Ricardo já falou, né, meu nome é Amanda Fernandes, sou coordenadora de RH da Cash, fintech do Grupo Cirela, sou uma mulher branca, magra, com cabelo preto curto na altura do queixo, mais ou menos, 1,66. Hoje estou vestindo uma camisa branca com lista preta, um short preto. E como eu estou trabalhando de casa, eu estou descalça mesmo aqui no meu quarto. E também uso óculos. Olha, você arrasou na autodescrição, tá vendo? Bom, vamos lá. No Trampapo de hoje, nós trouxemos convidadas que podem ajudar muito quem tem mais idade a se posicionar no mercado de trabalho, a superar dificuldades, preconceitos e estigmas. Mas por que é importante a gente falar desse assunto? Por que a gente precisa dar atenção a essa pauta? A gente olha aqui, tem um estudo do Ministério da Economia que mostra que o número de idosos trabalhando carteira assinada aumentou em 43% de 2013 para 2017. A população, né, com mais idade ainda segue trabalhando.
Mas daí vem aquela primeira pergunta, isso é um bom sinal, será, ter mais pessoas com mais velhas trabalhando? Bom, a gente deve partir de um grande princípio, né, que a sociedade envelheceu, tá envelhecendo. E não dá pra negar que agora, além de ter mais pessoas com mais idade andando por aí, né, o trabalho também tem que ser uma opção para grande parte dessa população. E se tornou uma obrigação, né, ter que se manter ativo e conseguir pagar as contas. Muita gente contribuindo com o nosso episódio e vamos ouvir a Eva, que ela tem o que dizer. Olá, meu nome é Eva, tenho 65 anos, sou aposentada há mais de 10 anos. Eu me aposentei como auxiliar de enfermagem e trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas. Depois eu vim para o Taboão da Serra, na área de saúde pública, onde passei por várias UBSs. Durante essa minha trajetória, eu senti muito a discriminação, mas tudo bem. Depois, trabalhei muito também com estagiários, residentes, estagiário que acabava de chegar, que ele tinha a teoria, ele tinha toda a área acadêmica, mas ele não tinha a experiência que nós tínhamos dentro do hospital, não na área médica dele. E eles também pouco se dirigiam a nós, quando se dirigiam, assim, sempre, como se dizíamos nós naquela época, né? Eles nos olhavam de cima para baixo. Poucos eram os que nos viam como essenciais. Como hoje a enfermagem é muito valorizada por causa da pandemia, ela é lembrada, mas financeiramente ela não é reconhecida. Porque hoje nós temos muito aposentados, que eu posso falar da minha área, que são aposentados, às vezes até de 2 empregos, e estão aí correndo atrás, tendo que trabalhar, alguns trabalhando de cuidadores, outros se reinventando. Graças a Deus a minha geração tem muito para se reinventar, né? Então se reinventam, porque muitos hoje são chefes de família, que a gente vê os jovens desempregados e os pais tendo que assumir não só o filho, às vezes até netos, e então isso, o salário por ser muito pouco, eles têm que correr atrás. E o mercado de trabalho para os chamados idosos é muito restrito. Não importa se você tem a experiência, você não tem a juventude. Então isso também é uma barreira muito grande. Então é uma luta, porque hoje uma pessoa de 60 anos é considerada idosa. Quando ela está no auge, ela pode trabalhar, ela pode produzir, mas ela tem que fazer uma opção. Se ela se aposenta, ela não consegue mais voltar ao mercado de trabalho. É muito difícil. Quanta coisa importante Eva trouxe pra gente. E como ela falou e a gente também falou ali em cima, cada vez mais observamos que pessoas com mais idade estão tentando permanecer no mercado de trabalho. Até porque com a nova Previdência e com a aposentadoria super baixa, trabalhar hoje é uma questão de sobrevivência. E eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham dessa relação de maior longevidade de vida com o exercício do trabalho? Laila? Bom, ótimo ponto, né? Assim, a Eva trouxe aqui vários conceitos que eu acho que são importantes pontuar, né? O legal é isso. Tem toda a parte de conceituação teórica do porquê que isso está acontecendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo a gente está vivendo isso. E é o que existe na prática, né? Só que antes essas pessoas estavam realmente ali invisibilizadas e a gente está tentando trazê-las à tona, mas vamos começar. Primeiro, o que é essa revolução da longevidade? Por que a gente tem que falar disso? Não tem jeito. Né, a gente está vivendo mais tempo, então hoje, né, no Brasil, a idade média é de 76 anos, só que a gente já vê ali uma expansão mesmo da vida, extensão da vida para mais de 80 anos, e do outro lado, porque a gente está tendo menos filhos. Então, o que isso impacta? Impacta tudo, gente. Impacta o shopping, que vai começar a vender mais para mulheres acima de 50 anos, impacta o dentista, que agora, ao invés de vender aparelho para adolescente, vai começar a vender prótese, e é óbvio que impacta também o mercado de trabalho, porque a gente começa a ter o que antes era muito falado, né? Das pessoas mais velhas terem que sair do mercado de trabalho para o jovem entrar, tipo, vou dar licença para as novas, para a juventude entrar, isso já não vai fazendo muito sentido. Porque hoje a gente tem, como a Eva também trouxe, 64% das famílias brasileiras, as casas são bancadas por pessoas acima de 60 anos. Então, essa longevidade, essa extensão da vida que ninguém se preparou para ela, vai exigir que as pessoas trabalhem mais por ocupação, como o Ricardo trouxe aqui, por querer trabalhar, porque a vida
tá mais ampla, né? Então, meu pai de 70 anos acabou de abrir um restaurante vegano. Então, assim, a vontade de expansão, a vontade de continuar fazendo, mas principalmente a necessidade de renda. Gente, eu acabei de descobrir que esse assunto é um assunto que me comove. Eu tô, assim, completamente emocionada. Primeiro porque, assim, muita gente que escuta nosso Trampapo são pessoas mais velhas, mas a gente também tem muitas pessoas jovens. E se torna urgente a gente falar pros jovens, pra nós jovens, que cuidar das gerações mais velhas é cuidar da gente mesmo, né? A gente vai envelhecer, né? É tão óbvio, mas a gente esquece, né? Eu fico imaginando essa família onde o filho retorna pra casa e precisa da ajuda desses pais mais velhos. Muitas vezes é a mesma pessoa que lá na frente, no trabalho, não emprega essas pessoas pelo preconceito etário. Então, essa conta acaba não fechando, né? E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês duas falavam é que a gente já falou várias vezes em todos os episódios. A gente já teve episódios que a gente falou sobre transgêneros, a gente já teve episódios que a gente falou sobre negritudes, a gente teve episódios que a gente falou sobre LGBTQIA+. A gente sempre diz que a diversidade gera impacto positivo. Acho que vale lembrar que essa diversidade que gera impacto positivo também serve para as melhores idades, para as maiores idades. Até porque se o mercado tá mudando, traz essas pessoas para perto, para dentro da empresa, para conhecer esse mercado de forma próxima, né? Se aproximar desse mercado, trazer novas ideias, entender as necessidades, é tão mais fácil. E a outra coisa é que, assim, antigamente as pessoas tinham carreiras muito longas. 30 anos na mesma empresa e tudo mais. Hoje em dia não, as pessoas, jovens ou não, ficam 4, 5 anos, mudam de empresa, isso é bom, isso, o mercado vê isso com bons olhos. Então o que é uma pessoa velha, né, pro mercado de trabalho? Você não vai ficar com ela 30 anos necessariamente, talvez você vai ficar 4, 3, depois ela vai mudar de empresa e você pode absorver os conhecimentos dessa pessoa mais velha. E tem uma falácia aí, né, que quando as empresas começam a pegar esse profissional que está há muito tempo e vai colocando ele do lado, ele fica ou o ancião com arcabouço que sabe onde ficam as coisas antigas da empresa, ou ele vai para uma outra empresa, não, talvez tenha uma experiência ou outra, não sei se eu quero, porque eu quero de algo jovem, porque é o jovem que traz a novidade. Erro absurdo, o jovem é curioso. Quem vai trazer a novidade é aquele que já sabe o que é o passado, né? Se você não conhece a sua história, você repete o mesmo erro no futuro. Então, as empresas que começam a ter essa sacada, dá para citar o exemplo aqui do Pão de Açúcar, que pegou, principalmente no começo da pandemia, e contratou muitas pessoas de mais idade para lidar com o público, né? Eles tinham ali um problema ali, né, deles serem um pouco grupo de risco, mas procuravam pessoas mais maduras porque são os que melhores sabem tratar com pessoas, porque tem uma inteligência emocional muito mais preparada. Fala com seus iguais. Então, quando a empresa começa a ter essa visão, é interessante. E essa diversidade é importante, né? A pirâmide do Brasil mudou rapidamente, né? Então a população agora é mais madura, né? A gente era um país de pessoas mais jovens, não somos mais, né? Então agora com essa população com maior idade, vamos chamar assim, é um grupo consumidor maior. Então, que adianta colocar um jovem publicitário todo tatuado, né, que para ficar fazendo campanha para alguém de 50 anos, se ele não sabe exatamente o que as demandas desse público. Tem todo um capital que pode fazer e a gente deveria olhar essa longevidade também, a empresa como é um grupo que vai continuar me consumindo. Então eu preciso que ele continue consumindo por muito mais tempo, né? Então tem a visão, acho, do exercício do trabalho, mas esse exercício do trabalho gera dinheiro, que gera consumo. Então a empresa tem que estar de olho nisso. Ricardo, esse ponto acho que é super importante, até te dar um exemplo na própria Cashme, que eu atuo, hoje, né, e aí falando no cenário atual, a nossa média do nosso cliente é de 45 anos, então se eu não tenho pessoas com essa idade ou mais fazendo parte do meu time, eu não consigo conversar com essas pessoas, né? E aí, um ponto que você falou em relação ao mercado, até desse público que está ativo, né? Quer saber mais das tecnologias, então a gente precisa conversar com eles. Se a gente não tem pessoas nas nossas empresas falando com essas pessoas, a gente vai tentar vender algo que a maioria da população não tá entendendo, né? Então, acho que é super importante essa visão do olhar para o cliente mesmo. É isso, né? Tem do ponto de vista de mercado, que é um mercadão, né? Assim, são as pessoas, não dá mesmo. Quem não olhar vai perder
vai perder negócio, e do outro lado, que é o das pessoas, né? Então, assim, não tem jeito mais, assim. E a gente tem dentro desse mercado da longevidade uma pessoa que ele chama Chip Conley, lá dos Estados Unidos. Ele foi um conselheiro do Airbnb por 4 anos. Na primeira semana ele quase foi mandado, ele queria sair, quase pediu para sair, porque ele nem entendia as palavras que aquele bando de geração Z estava falando. E aí depois se manteve firme lá e descobriu que, né, todo o potencial dele emocional, de manter a calma, de experiência, de ler as pessoas, de ler o momento, aquilo foi essencial para o crescimento do Airbnb, né, a penetração nos outros países. E assim, eu tenho a minha relação intergeracional, né, com a minha sócia, que tem 64 anos e eu tenho 30, é maravilhosa, assim. A gente não tinha parado para pensar na nossa diferença de idade até alguém chamar a gente para falar sobre a nossa relação. E assim, o que ela traz para nossa parceria é muita coisa que eu demoraria anos e muitos anos para conseguir aprender. Então é maravilhoso, né? Do ponto de vista do jovem, tem que ter o jovem tatuado, mas a gente precisa da outra pessoa mais velha para nos dar esse equilíbrio, assim, e a empresa só ganha mesmo com essa diversidade. Há um tempo atrás, esse termo melhor idade ganhava muita popularidade para se referir a uma pessoa que depois de uma vida toda consegue descansar e colher os frutos do seu trabalho. Mas isso tem se transformado nos últimos anos. Mesmo que muitas pessoas com mais idade ainda tenham a possibilidade de aproveitar a aposentadoria, os netos e a tranquilidade, outra grande parte não pode se dar esse luxo. Na realidade em que vivemos, fazer economia se tornou muito, muito mais difícil. É privilégio para poucos. A maioria da população brasileira trabalha o dia todo para pôr comida na mesa à noite. O custo de vida só aumenta e o salário quase nada. Laila, você que entende bastante esse comportamento dos 50 a mais, né? Você acha que essa transformação que os mantém no mercado, né, que segura ainda por mais tempo, é positiva em algum sentido? E depois, essa longevidade profissional, né, acaba sendo também encarada como uma forma de contribuir com a sociedade, né, uma oportunidade de não enferrujar, né? Quando falar, não quero ficar enferrujado, então se eu tô trabalhando, eu ainda tô ativo, isso faz bem pra mim. E aí, pra finalizar, né, tipo, ou os danos emocionais, né, até psicológicos e físicos de trabalhar por tanto tempo, porque também, né, você não tem mais uma capacidade, até algumas vezes até física, né, porque você já, né, por muito tempo, dependendo da função que você esteja, acaba também pesando com o tempo, né? Como é que esses itens se equalizam na sua cabeça quando você olha pra isso? Então, esse é um assunto super delicado e bem controverso, né? Assim, cheio de polêmica, porque envolve um monte de coisa, né? Envolve previdência, aí já começa a envolver, quando a gente fala sociedade, né? Você puxa de um lado e mexe um monte de coisa. E a primeira coisa é não achar que todo 50 mais é do mesmo jeito, né? Então aqui, né, não é mesmo. A gente tem que falar da pessoa, né, baixa renda, do maduro baixa renda, do 60 mais, do 70 mais, que trabalha, né, tem um trabalho ali braçal. Então, enfim, tudo é muito complexo. E até agora eu estudei um pouco mais, né, sobre esse assunto recentemente para entender o que os outros países também já estão fazendo. E a realidade é que ninguém tem uma resposta pronta. Tá, assim, não existe a resposta pronta. Tem até um tratado aí no começo desse ano de tipo, vamos nos juntar, da OMS, assim, da ONU, tipo, vamos nos juntar para a gente começar a refletir sobre o assunto, porque a realidade vamos ter que trabalhar por mais tempo, ponto. Assim, não vai ter jeito. Então, assim, tá todo mundo discutindo esse assunto, o mundo inteiro. Não temos respostas ainda, temos tentativas. Então, tem tentativa, por exemplo, de vamos aumentar um pouquinho de 60 anos para 65, vamos igualar, né, a aposentadoria das mulheres com a dos homens, porque hoje mulher aposenta um pouco mais cedo. Vamos fazer isso? Vamos olhar para o trabalhador rural de uma forma diferente? Então, tem algumas questões, mas o fato a gente tem que começar a juntar dinheiro hoje, assim, urgente, porque a gente vai viver muito mais do que a gente imaginou. E uma pessoa de 70 anos também vai ter que ter essa noção de, tipo, não sei quanto eu vou viver, tenho que me programar, tenho que gerar renda e tenho que guardar dinheiro. Isso para todo mundo. E, obviamente, quem é de baixa renda, óbvio que sofre muito mais porque não tem o dinheiro para guardar. E não consegue, né, às vezes, gerar essa renda extra. E aí, nesse caso,
é onde atua mesmo os projetos sociais de auxílio e tudo mais, renda básica, universal, renda mínima universal, enfim, aí tem todas essas discussões. Esse ponto que a Laila trouxe é realmente da gente revisar, né, as formas de trabalho, né, quando a gente está falando dessa longevidade. Então, também de pensar em outras formas. Ainda são perguntas, né, a gente precisa se unir não só como país, mas também como mundo, para ir encontrando soluções. Mas, ao mesmo tempo, um ponto que o Ricardo trouxe sobre a questão dos danos emocionais e psicológicos, óbvio que eu estou falando de uma parte privilegiada, né, que também quer escolher, eu quero ter uma outra carreira agora. Isso também pode acontecer quando você já se aposentou, né? Eu tenho até um exemplo recente. Minha mãe acabou de se aposentar, estava sofrendo bastante de deixar a carreira dela e tudo mais, e ainda num contexto de pandemia. E também está pensando aí em como se reinventar, né? Porque também não quer deixar de trabalhar. Essa a geração que está ativa também. Então, pensar aí nos danos emocionais e psicológicos e físicos, não só de quem, por ter mais idade, mas até de quem vai parar de trabalhar e também quer se manter ativo, porque para o psicológico dela vai ser bom. Estando trabalhando ou não, seja por escolha ou não, o que é inegociável é a necessidade de respeito com as pessoas. Uma pesquisa do Datafolha diz que 90% das pessoas acham que existem preconceito contra as pessoas mais velhas. Vamos ouvir a Gilzete, o que ela tem a falar sobre respeito. Meu nome é Gilzete, tenho 56 anos de idade, 32 anos de empresa, ainda na ativa, cerca de 20 anos em cargo de gestão e sou mulher. Eu digo que eu não sou uma privilegiada, eu sou uma sobrevivente. Partindo do princípio de uma cultura do país onde 18 anos é muito cedo, 30 anos é muito tarde, 50 anos então nem se conta. Então você está inserida nesse mercado de trabalho ainda na ativa com essa faixa de idade é um desafio constante. Quando você apresenta o seu currículo e as pessoas meio que se sentem surpresas, como se o seu tempo tivesse acabado. Como quem diz, ainda você está aqui? Como se você não tivesse o direito de estar ali. E se você ainda está buscando uma oportunidade, é como você não tivesse o direito. Eu tive a oportunidade de conhecer culturas e política de outros países onde a visão é diferente. Há um respeito, há um espaço, não pela idade. Na minha opinião, na minha vivência, é isso que nos falta. Respeito. A gente testemunho pesado, né? Porque você sente na fala dela, né? O fel, o amargor do que se passa, né? Você vê, né? Então, a Gilzete, ela fala sobre como as pessoas não enxergam, né, o mercado de trabalho como espaço para quem tem mais de 50. Não é uma questão só de, você não tem espaço, você não pode, né? Ela fala que no dia a dia é como se ela precisasse provar que ainda é digna e capaz de ocupar uma posição na empresa. Sendo que o que a gente começa, né, para todo mundo começa a carreira, nosso primeiro pedido sempre é: você tem experiência? E quando a pessoa tem toda a experiência do planeta, ela tem que se provar ainda digna, né? E eu acho que esse ponto dos conflitos entre as gerações é muito significativo, né? Porque as pessoas mais velhas não têm um espaço no mercado, né? Como vocês acham que esse conflito pode ser solucionado? Como fazer com que os mais jovens não discriminem ou, até o básico, não desrespeitem os mais velhos? Como é que você imagina isso, Amanda? Eu acredito que todo mundo tem um papel mesmo de combater o etarismo, né? O preconceito vamos chamar aqui de velhofobia, de uma forma geral. Porque todo mundo vai passar por isso, foi o que eu falei logo no início, né? E acho que para qualquer coisa, para combate, eu sou muito do viés da educação. Então a gente precisa continuar educando e falando, acho que num ambiente, assim, papel dentro de uma empresa, a empresa ela tem que atuar em consonância com a sociedade, né? A gente precisa falar de uma empresa inclusiva. Então a gente tem que ter isso nas culturas organizacionais, tem que ensinar, tem que ter treinamento, tem que mostrar os ganhos de formas gerais. E tem um ponto prático que se você é um profissional jovem e não entendeu que isso é importante, meu filho, você vai perder mercado, você vai perder dinheiro no futuro, assim, ponto, fato. Então, assim, olha pra isso como, né, tá dado, assim, você não tem que questionar com essas pessoas. E aí, do ponto de vista também, assim, mais prático, né, tático das empresas, a primeira coisa
eu acho ótimo me chamar para ir nas empresas, é como eu pago meus boletos. Mas olha, comece por dentro. Com certeza você tem algum parceiro, você tem algum profissional, algum colaborador que tem mais de 50 anos. Conversa com ele, tenta entendê-lo, né? Chama ele para desenvolver esse programa de trabalho para 50 mais, ou para começar a entender esse assunto. Porque aí vai ser tão de dentro para fora, sabe? Aí é tão mais verdadeira as coisas do que, de fato, só ficar assim, isso é uma tendência, deixa eu pegar carona e vou, né? Porque eu, por exemplo, tenho um amigo de 85 anos, que assim, eu conheci nessa trajetória, gente, ele escreve newsletters semanais de assuntos inovadores, assim, e ele manda para as pessoas, e o cara não para, e é isso. Então você começa a entender que aquela relação também é muito benéfica para você. Sabe que sempre quando a gente fala sobre diversidades, no plural mesmo, né, de todas elas, eu sempre lembro e penso em afeto. A Laila trouxe aqui 2 vezes, já citou 2 amigos dela, uma sócia mais velha. Uma vez eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso, por que a gente não tem amigos mais velhos, né? Por que os mais velhos a gente não os considera um amigo? E isso acaba refletindo, inclusive, no mercado de trabalho e nas nossas relações de trabalho. Talvez ali dentro do seu ambiente corporativo tenha uma pessoa mais velha que você nunca chamou pro almoço. E você também tá perdendo a oportunidade de relação. A gente aprende também nas relações dentro desses ambientes corporativos. Então, que tal se aproximar, né? Se aproximar dessas pessoas que estão ao seu redor, oferecer afeto a elas também. O que pode gerar parcerias de trabalho dentro da sua empresa, o que pode gerar grandes ideias dependendo da área que você atua. E mais do que isso, pode gerar o lindo, a beleza do afeto e das relações. Ainda sobre o que a Gilzete falou, ela comenta sobre ser uma questão cultural do nosso país, esse desrespeito todo. Nossa, dá até vergonha. Em outros países, como por exemplo no Japão e na China, a velhice é sinônimo de sabedoria e respeito. A cultura dessas sociedades tem como tradição cuidar e reverenciar os seus idosos. Os japoneses os consultam antes das decisões, por considerarem seus conselhos sábios e experientes. Esses ensinamentos são resultados de uma educação milenar de respeito. E não é só nos países asiáticos, a gente também encontra essa experiência em outros lugares do mundo. Mas vamos falar do nosso país, do Brasil. Como vocês veem esse quadro? Quando que vocês percebem que a falta de respeito é uma cultura, não só das empresas, mas da nossa sociedade como um todo? Você falou do afeto, Ana Paula, eu gosto muito de trazer um exemplo que foi uma coisa também muito inédita, assim, que eu vivi, que quando eu fui convidada para participar de um grupo de discussão numa escola, que os meninos de 7 a 12 anos decidiram criar soluções para pessoas acima de 60 anos. Foi uma decisão deles. Então, assim, eu fiquei tão emocionada, eu falei assim, mas olha, eu quero levar meus amigos, né? E aí levei mais 3 amigos ali, 60, 70, 80 mais. E foi muito interessante o que uma menina falou, eu não lembro a idade dela, mas devia ter seus 10 anos, que ela falou assim, a gente deu um desafio para eles, que era, eles criaram uma solução, vamos supor, criei um parque com coisas especiais, né, para 60 mais. E tinham que perguntar para pessoas perto, né, para os avós, para as avós e tudo mais. E essa menina chegou e falou assim, nossa, foi muito interessante a experiência, a menina de 10 anos falando, foi muito interessante a experiência, porque eu vou na casa da minha avó todos os dias almoçar, eu vou lá todo dia, fico lá um tempão, só que eu nunca tinha perguntado para ela do que ela gosta. Então eu nunca tinha perguntado para ela o que era importante para ela, né? Assim, e isso a gente viu também em outro exercício de empresa, quando a gente lançou também esse desafio de perguntar para pessoas próximas, até pode ser família mesmo, pai, tudo. Como foi seu primeiro dia de trabalho? Qual foi o maior frio da sua barriga, sabe? Qual era o seu sonho quando você tinha 20 anos? Qual foi a sua frustração? O quanto que a gente está perdendo ao não perguntar para essas pessoas, né, e realmente escutar. Então eu acho que tem aí um trabalho de escuta muito grande que, de novo, a gente aprende muito no caminho. Se a gente usasse esse conhecimento que a gente tem de mais de 30 milhões de pessoas acima de 60 anos e mais de 50 milhões de pessoas acima de 50 anos, eu tenho certeza que muita coisa a gente resolveria. Eu tô adorando esse episódio cheio de manda o papo e vamos ouvir mais um.
Eu comecei a empreender aos meus 50 anos, a minha empresa é a Shongani, onde eu realizo sonhos, seja ele de empresas ou de pessoas particulares, como vestido, casamento, formaturas ou mimos para as grandes empresas. E empreender para mim não foi difícil, foi uma opção. Então, aos 50 eu quis empreender e era um momento em que as portas ficavam abertas, eu podia receber meus clientes, trazer altos papos, conversar, senti-los presencialmente como cada um deseja o seu produto. Hoje, o meu maior desafio está sendo realizar trabalhos e vendas através das redes sociais. Por quê? Porque era uma parte da empresa que era destinada às meninas fazerem, as minhas estagiárias. Eu confesso que eu até não entendia muito o caminho, de vez em quando eu olhava assim e falava, será que está todo mundo trabalhando mesmo? Mas o resultado era positivo e eu comecei a acreditar sim. E a Ana Paula sempre me falava, mãe, é assim o processo, né? Mas como eu venho de uma outra geração, eu tive bastante dificuldade de assimilar o movimento do digital. Hoje, fazendo parte dele, por conta de ser uma pessoa que não posso estar com outras pessoas, vocês têm me ajudado muito, muito mesmo, nesse olhar global da digitalização e do merchandising via rede social. Obrigado, Rick, obrigada, Ana Paula, obrigada, equipe Trampapo, por me trazer também o sonho de continuar antenada com a vida tecnológica e com os novos caminhos do empreendedorismo e do profissionalismo, que é o que vocês trazem com tanta maestria. Gratidão sempre. Tchau. Fã número 1 do Trampapo, e ela escuta tudo. Mas a Cristina Mendonça, minha mãe, bateu numa tecla muito importante, que é a questão da digitalização dos negócios. Da necessidade de estar sempre antenado sobre os avanços tecnológicos, as metodologias do momento e tudo que vem surgindo para que a vida profissional após os 50 seja mais produtiva, eficiente e também para ser mais competitivo no mercado. E aí eu pergunto para vocês, como no seu tempo, né, as pessoas com mais de 50 a mais, sexagenária, como ela gosta de dizer, podem se atualizar num mundo onde tudo muda o tempo todo? Ótimo falar desse tema de inclusão digital, porque inclusive é um dos maiores tabus, né? Assim, quase que é um dos argumentos para as empresas não quererem contratar a pessoa, né? Chega e fala assim, não, ela vai chegar aqui, não vai saber nada do sistema, não vai saber, né, fazer a campanha do Ads lá, do Facebook, trelelê, do Instagram, do TikTok. Então, é sempre a primeira que está na ponta da língua, né? Ah, não, essa pessoa não é digital. Mentira, hoje a gente já tem dados que mostram que sim, as pessoas são digitais. Elas estão no WhatsApp, estão no Facebook, estão no Instagram, né? Vive ali, comunicando, assistindo o YouTube, aprendendo pelo YouTube. Até minha avó mesmo, agora durante a pandemia, ela aprendeu a fazer, né, decupagem pelo YouTube, vive fazendo isso, assim, ela ama. E então, assim, a realidade estão digitais. Óbvio, como que eles se mantêm, né, ativos e aprendendo o tempo inteiro? Acho que tem um desafio nosso de mercado, que é pegar essas informações e realmente disponibilizarem ela de uma forma mais acessível, né, que eu acho que a gente tem muito esse desafio, assim, por exemplo, quem entra num site de empreendedorismo, já ouvi, né, entrevistados chegando falando assim, eu entrei lá e esse site não é para mim, porque claramente as palavras que foram usadas, a letra, o tamanho da letra, né, eu não consegui enxergar, porque era cinza com fundo branco. Então, assim, automaticamente a jornada de aprendizagem ali, né, do aprendizado, às vezes já é excludente, porque nada foi pensado para eles. Então, eles chegam e falam assim, isso já não é para mim. Esse evento online tem lá limite de idade, que existe ainda hoje, gente. Tem eventos de empreendedorismo, por exemplo, que a idade máxima é 45 anos, ou seja, não é absurdo. 70 anos. É assim, é uma coisa louca. Assustada. E aí, não, assim, entre outras coisas que eu já ouvi também de entrevistado, é que a própria empresa não chama esses colaboradores para treinamento, então eles não são atualizados,
né? Eles não são nem convidados para o treinamento. Estimulados. Nada estimulados. Então, assim, hoje, eu acho que tem que, né, assim, tem a curiosidade que aflora, né? Quem é curioso, quem é fuçador, vai né, e vai mesmo e aprende na marra e vai aprendendo e se enfiando nos lugares, né? Que é esse perfil mais expansivo e tal. Mas a gente tem um perfil que é uma grande maioria que tem sim, que a gente tem que olhar para eles e estimulá-los com esse conteúdo, né? Então, eu acho que tem toda essa parte de usabilidade digital, que nós, como mercado, como, né, criadores de conteúdo, enfim, a gente tem que pensar nessa jornada para esse público. E eu acho que a forma mais fácil é de sensibilizar as faculdades, sensibilizar os outros criadores de conteúdo para incluir essas pessoas nessa educação, enfim. Não é só chamar para festa, não tem uma coisa isso? Não é só chamar para festa, tem que chamar para dança. Tem que chamar para dançar. Exato, eu acho que é isso. Então, assim, a gente tem que não só achar que está convidando, porque está convidando todo mundo, o conteúdo está ali disponível para todo mundo, não vá, aprende quem quer. Mentira. Tem todo um estímulo de a pessoa se sentir confortável, né, aprendendo o que ela está lendo, aquele conteúdo, enfim, tudo mais. Maravilhoso. Eu tenho essa experiência, assim. A minha mãe, ela tem 63 e ela super digital, ela tá em todas as redes. Inclusive, foi convidada pelo próprio TikTok para estar no TikTok. Já nessa visão de mercado da própria plataforma, de entender que se os mais velhos estiverem lá, mais fortalecida estará a plataforma, né? Então, ela foi convidada. Ela está lá fazendo TikTok, inclusive, muito mais do que eu. E existe um senso muito forte na maioria das culturas, e aqui no Brasil também, que o trabalho é a nossa principal forma de exercer cidadania, de se mostrar útil, capaz. O trabalho nos oferece a possibilidade de convívio com outras pessoas, de conhecimento e também um papel importante na individualidade das pessoas. Não é à toa que a gente costuma emendar a nossa profissão logo depois do nosso nome, quando a gente se apresenta para alguém, né? Aqui em São Paulo, então, é quase que primeiro você fala o seu cargo para depois falar o que faz, pra depois falar o seu nome, né? É até bizarro. E o problema é que quando o trabalho é tirado das pessoas, é como elas se sentirem insuficientes, né? E para que tenham direito ao trabalho negado, que é pior ainda, acabam sendo muito fortemente também os elementos de desprezo, de rejeição. Bom, quais medidas vocês acham que a gente poderiam existir, né, ou serem mais exploradas para que essas pessoas mais velhas tenham oportunidade de trabalhar? Como é que você imagina isso, Amanda? Eu acho que esse ponto importante que você trouxe, Ricardo, de se sentir útil, né? Então, e a Laila também trouxe muito do empreendedor de 40 anos, digamos assim, de enxergar, agora eu tenho esse cliente, né, e eu não tenho espaço para ele. Então, é realmente escutar as pessoas que querem continuar ativas também, e as medidas eu vejo muito de dar a oportunidade e tratar de igual, sabe? Mas tendo um espaço para isso, sendo de uma forma genuína e não só, vou colocar porque tá na moda ter gente mais velha aqui na minha empresa, né? Essa fase de encerramento de ciclo, né? Que é quando a pessoa perde esse sobrenome corporativo, ele impacta muito. Até eles, né, tem alguns estudiosos antropólogos que falam que é a segunda grande revolução da nossa vida adulta, né, na verdade, porque a gente tem ali a faculdade e depois, né, você trabalha, e depois tem o pós-trabalho, né, então assim, eu acho que é um grande marco na nossa vida adulta quando a gente perde esse sobrenome corporativo. Isso tem um impacto enorme, principalmente nos homens, né, que os homens mais velhos que depois de perder esse status, né, e até o papel dele na sociedade, na família, que é do provedor, que é daquele, né, o cara que trabalha e tal. E aí, quando ele volta para casa, ele tá sem espaço, ele não sabe o que fazer. Então, a gente vê ali uma queda, né, assim, um momento de depressão muito, muito forte, assim, acentuado. Dá para ver, assim, na jornada da vida, né, dos estudos, né, que eu vejo, e também de pessoas perto de mim. E aí, algumas empresas já estão olhando para isso como um olhar social, estão já se questionando. Isso toda essa queda no padrão de vida, dessa parte emocional, essa depressão e tudo mais,
isso é minha responsabilidade social? Já tem algumas empresas que estão bancando isso, né, que estão se questionando, estão bancando esse assunto e falam, é meu papel social. E aí, o que elas têm feito, né? Tradicionalmente tem um programa que chama Programação Pré-Aposentadoria, que era uma coisa meio dessas coisas de, tipo assim, sabe, tá lá na regrinha do RH, você vai, segue e tudo mais, né, e o bonde anda, e é aquele PPT de 20 anos atrás, e até tem muita gente que fala, assim, em entrevista, que fala assim, eu descobri que eu tava velho quando chegou um e-mail me chamando pro PPA, pro Programa Pré-Aposentadoria, que até então eu não tinha, eu não sabia que eu era velho, né, e me contaram, então peraí, opa, eu vou levar um chute na bunda, vão me demitir, eu vou ter que me virar. Então, essas empresas que já estão mais sensíveis ao tema estão transformando esse programa pré-aposentadoria para programa para longevidade, para PPL, né? Que é olhar para essa vida, é quase assim, são encontros de preparação para esse profissional continuarem, né, nessa longevidade que está cada vez mais extensa. O que essa pessoa vai fazer depois dali? Será que tem como ela começar a prestar consultoria para a empresa e é uma forma da gente garantir a experiência dela e ela continuar gerando renda e trabalho? E aí isso vai meio que indo aos poucos, né? Meu avô lá atrás, naquela época podia ter 3 aposentadorias, né? Felizmente, ele fez isso, né? Então ele foi engenheiro da Uzi Minas, lá em Belo Horizonte, saiu, fez a primeira, né, aposentou, e aí ele ficou como consultor por aí mais uns 15 anos. Tem como a gente fazer isso? Já tem algumas empresas bancando isso, entendendo que é o papel social delas, e eu acho que é uma coisa bem inteligente da empresa, porque é um formato de você fazer um bem social para o seu colaborador, garantir isso, então já, né, como benefício isso é interessante, né, a empresa se torna mais atrativa, e também ainda manter o conhecimento perto. Bom, já começamos as dicas, vamos continuar. Agora a gente vai começar o nosso quadro Dica Extracurricular. Esse quadro é para eu pedir para vocês, nossas convidadas, eu, Ricardo também, dar uma dica pra gente continuar esse papo. Pode ser uma palestra, pode ser um filme, um vídeo, uma dica de leitura, pode ser alguma coisa que esteja no Instagram, o que vocês quiserem. Quem quer começar as dicas de hoje? Eu separei uma dica aqui, foi até onde eu conheci o trabalho da Laila, então, por coincidência, depois eu me dei conta de que ela estaria aqui entre nós. É o podcast da CBN Gerações, então acho que é muito legal não só a gente falar, né, do tema em si de hoje, mas de gerações de uma forma geral, né? Porque não tem como falar só de gente mais velha, só de gente mais nova. A gente tem que falar de todas as gerações no mesmo espaço. Então, acho que são histórias e trajetórias legais de aprendizado, de profissionais, enfim, de diferentes idades. Então, deixa essa aí a minha dica para vocês. Muito bom. Arrasou. Laila, sua dica? Olha, a minha dica para quem tem Netflix é assistir Grace and Frankie. Gente, que é o melhor seriado, assim, você vai quebrar todos os preconceitos, todos os tabus. Quando você vê 2 mulheres acima de 80 anos, né, vendendo vibrador, assim, você quebra tudo cai por terra. Então, assim, assistam. Quem não tem Netflix, sigam a Rita Lee no Instagram, que já é também a Vera Voltz, que é maravilhosa. Então, assim, só vai, gente. Sigam pessoas mais velhas, inspiradoras, que vão te dar gás para chegar lá bem. Muito bem. Você, Ricardo, tem dicas hoje? Tem. Eu peguei que é um canal que tem no YouTube, A Voz da Razão. É um programa apresentado por 3 mulheres, a Gilda de 78, a Sônia de 83 e a Helena de 92. Elas respondem perguntas enviadas pelos internautas, assim, através de vídeos mandados pelo WhatsApp, e elas colocam isso no canal delas no YouTube. E aí tem toda a sorte de opinião, conselho, é muito, muito, muito engraçado e perspicaz, porque elas contam com a história delas. As 3 amigas se conhecem há mais de 50 anos, então elas colocam, né, tira esse estereótipo da vovó e você tem aquele conselho de alguém com muita experiência. É fenomenal, assim, demais. Vale a pena. Ricardo, a Helena é muito mais jovem do que eu, viu? Olha, a gente já viajou juntas. Vou te contar que ela é muito mais jovem do que eu com seus 92 anos. E o nome do canal é ótimo, né? Porque tem um trocadilho aí, as avós e avós, né?
enfim. Já entrevistei elas também, incrível, incrível, incrível. Vou indicar também um vídeo do YouTube da Maíra Lemos. Ela traz várias reflexões sobre os idosos e sobre essa fase da vida. E quero indicar também minha blogueirinha preferida, Cris Mendonça Cris, minha mãe, que, como eu disse, está no Instagram e também está arrasando muito mais do que eu no TikTok. A gente se aproximar dessas referências, né, desse cotidiano de pessoas sexagenária, como eu disse, é o jeito que ela gosta de ser lembrada. É muito bom pra gente se aproximar mesmo, gerar afeto, empatia e levar pro mercado de trabalho. E não esqueçam da gente, o mercado também é seu, pessoas com 50 a mais e sexagenárias. Bom, quero muito agradecer Elva, Gisete e Cristina por os depoimentos, pro Manda o Papo de hoje. Sem dúvida, vocês foram fundamentais pra gente fazer esse episódio de hoje. Quero agradecer também vocês duas, Laila, Amanda, você, Ricardo, por todas as contribuições e por esse desejo da gente fazer um mundo melhor, um mundo mais justo pra daqui a pouco ser um mundo nosso, né? Daqui a pouco a gente também tem 50 a mais. Obrigado, Laila. Obrigado, Amanda, por terem vindo. Fico muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. É legal quando a gente fala de um assunto desse que é o presente para alguns e é o nosso futuro, né? É o daqui a pouco. Obrigada, pessoal, pelo convite. Acho que você fechou aí com uma chave de ouro, Ricardo, falando, né, do presente para alguns e o futuro. Não tem como a gente não olhar para frente, né? É o nosso lugar que a gente vai ocupar. Então, se for para pensar com mais carinho, pensa aí também em você, né? Que você vai chegar lá também. Isso. Obrigada, gente. Adorei o papo. Nossa, muito gostoso. E vou terminar também com essa pergunta aí, que não é minha, viu? É da Candice. Ela é uma outra estudiosa do assunto. E ela fala assim, o que você hoje tá fazendo para sua velha do futuro? Ou o seu velho do futuro? Hoje eu já comecei, viu? Porque eu fui na nutricionista, até trazei aqui. Então, assim, o que hoje você tá fazendo? Obrigada. É isso. Ou aquela também não é minha, mas é o que você quer ser quando envelhecer, né? Não é mais do que ser. É isso, eu quero sempre te convidar a acessar as nossas redes sociais, no Facebook e lá no Instagram, @trampapo.podcast. Entra no nosso site que todas essas dicas estão lá listadas, facinho pra você continuar pensando sobre isso. A gente se vê no próximo episódio do Trampapo. Um beijo e até a próxima. Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom. Se não quer trabalho chato, se liga no Trampapo. A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto. Evolua sua cabeça, aproveita e fica esperto.